Fala concurseiro, fala concurseira, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos vocês. Eu sou o professor Júnior Nóbrega, o painho da redação. Estou passando por aqui para terminarmos aí a nossa análise estrutural da banca AOCP, tua prova de PM de Pernambuco, para oficial e também para praças. Hoje eu tenho a missão de encerrar o nosso conteúdo, trazendo para vocês a nossa conclusão, a tão esperada conclusão. Muita gente fica ali, meu Deus, a conclusão é a parte mais difícil. Cara, estudando com a gente, não existe isso de parte difícil, porque todas elas são fáceis, a gente está entregando tudo mastigadinho aí para você no passo a passo. Então, para que a gente possa fazer essa estrutura, para que a gente possa fazer essa análise, é fundamental que antes a gente entenda o que é cobrado nessa conclusão. A tua conclusão, né, ela ficou uma conclusão teoricamente difícil, porque ela tem 8 elementos. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, tem 8 partes, professor, na conclusão. Tem. São 8 partes, mas são 8 partes. Diga-se de passagem, ficou massa pra gente. Professor, por que ficou massa? Ficou massa porque a partir do momento que tem tanta coisa para colocar, é só a gente colocar tudo que não tem como dar errado. Então é só eu prestar atenção nas regras. Vamos lá. Eu vou escrever aqui por desencargo de consciência, porque eu preciso que você saiba. Mas você vai ver na prática que é muito mais fácil do que na teoria aqui. Vem comigo. Quando você fala sobre conclusão, a primeira coisa que você vai ter que ter é o seu conectivo. Esse conectivo, conforme a gente já falou, ele vem de todos os parágrafos a partir do desenvolvimento 1. Depois do conectivo, obrigatoriamente, os senhores e as senhoras vão ter que fazer uma retomada do problema. Aqui existe uma pegadinha, uma casca de banana que a banca está fazendo para vocês. Por quê, professor? Porque a tendência, quando a gente pega essa retomada do problema, é encaixar o tema. Se você fizer isso, você vai perder 2 pontos no final da sua conclusão. Júnior, por quê? Porque você vai perder 2 pontos porque você vai repetir o tema, repetição, ou você vai perder 2 pontos porque você não vai repetir o tema e vai deixar essa parte em branco. Está faltando um dos elementos conclusivos. Então, a gente vai te ensinar como fazer isso, tá certo? Presta muita atenção, me acompanha, não perca nenhum detalhe dessa aula. Professor, se for o caso, pare de anotar. Pare de anotar. Só preste atenção, depois você reassiste anotando. Então vem comigo. Depois da retomada do problema, você vai colocar um ponto. Beleza? E aí você vai colocar novamente conectivo. Lembrando que isso aqui é na mesma linha. Beleza? Depois do conectivo, você vai imediatamente colocar o agente. Professor, que agente? O agente é aquele responsável por promover a solução, que não é solução, é promover possibilidades de a gente diminuir, de a gente reduzir o problema. Beleza? Esse agente, ele precisa ser muito bem explicado sobre quem é ele. E aí vocês vão chamar isso de detalhamento. O que é detalhamento, professor? É você detalhar o agente. Depois do detalhamento, ou seja, explicar quem é o agente, os senhores vão dizer de que modo ou por qual meio o agente vai agir. Como ele vai fazer isso? O agente tal, vulgo, explica quem é ele, fulano, vai agir de tal modo ou de tal meio. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma ação. Essa ação tem um objetivo. A gente chama de para quê. Para que vamos fazer isso? E aí vocês têm a construção do efeito. Esse efeito, galera, é aonde você repete o tema. Por isso que você não pode colocar aqui na retomada do problema. Se ligue nisso. Depois do efeito, vocês vão colocar um ponto e vocês vão fazer agora a retomada da introdução. Isso tudo
precisa obrigatoriamente estar na sua conclusão. Tá certo? Professor, na prática, como é que isso fica? Vamos analisar agora na prática. Aqui, ó. Conectivo, portanto. Depois do conectivo, retomada do problema. A retomada do problema eu fiz de uma maneira muito simples. Faz-se misto e o combate ao problema. Tá tranquilo. Ele disse que era obrigatório escrever o nome do tema? Não. E eu falei o tempo todo aqui sobre, no nosso caso, a gente tem treinado essa redação aí falando sobre violência contra a mulher. Então, faz-se misto e combater ao problema. Que problema? Eu falei o texto todo sobre violência contra a mulher, então tá subentendido. Agora eu vou novamente para conectivo. Só que agora eu vou começar a falar sobre o quê? O meu agente. Olha o meu agente aqui, ó. Cabe ao governo federal. Depois que eu coloco o agente, eu vou colocar o meu, quem lembra? Detalhamento. Órgão federativo. Esse agente, o governo federal, conhecido ou representado pelo órgão federativo, ele tem uma missão. Qual é a missão? Ele vai agir por meio ou de algum modo. Esse aqui ele vai agir por meio de quê? Verbas públicas destinadas ao ministério. Esse ministério aqui, se ligue, é o mesmo da introdução. Preste atenção, veja. Professor, por quê? Porque as coisas estão ficando amarradas. Veja agora qual é a lógica dessa estrutura textual. Na introdução, vocês falaram uma coisa muito positiva. O artigo 6º, Constituição Federal de 88, garante a todos o direito a, no caso daqui, a gente falou educação. No entanto, ou seja, ao contrário daquilo que é garantido, existe uma falha. E essa falha gera problema. Problema é o tema. E eu expliquei tudo sobre o problema. Mas qual é o meu objetivo real? Meu objetivo real é que aquela premissa lá da introdução, que todos tenham acesso à educação, ela venha a ser verdade. Ela passe a ser uma realidade. Logo, qual é o ministério? É o mesmo que eu coloquei lá em cima. Se, por exemplo, garante a todos educação, Ministério da Educação. Garante a todos trabalho. Aí você pode botar Ministério do Trabalho, pode botar Ministério da Educação, porque a educação vai oferecer trabalho. Se o problema for saúde mental, você botar saúde lá em cima, você botar o quê? Ministério da Saúde. E por aí vai. É assim que a gente vai construindo. Professor, tem que ser um ministério só? Não, dependendo da sua ação, você pode colocar 2. Não tem problema, vai depender de você. No começo, recomendo que você treine apenas com 1, para facilitar a sua vida, vá ganhando prática. Depois que você fizer umas 4 ou 5 redações, aí você começa a aumentar, começa a encorpar, caso você sinta essa necessidade. Esse ministério, ele tem uma missão. Qual é a missão? Ele vai promover, meus amigos, a contratação de quê? Especialistas como? Qual especialista? Se for, por exemplo, eu estou querendo combater o machismo. Machismo, ele é, querendo ou não, uma fragilidade masculina. O cara se sente realmente, além de ter uma má educação, ele provavelmente ele tem aí uma fragilidade muito grande, um medo muito grande, por isso que ele quer usar a força, né, para se sobressair. Então você pode botar aí o trabalho de psicólogos. Professor, você concorda com isso mesmo? Que o caba que bate na mulher é porque ele precisa de apoio? Ô meu irmão, veja só, eu quero que você passe. Eu quero que você passe. Você vai querer botar o que aqui na redação? O ideal é a gente montar um grupo de extermínio e pegar esses cabas safados e botar pra moer, e pau, e caveira. Você vai botar isso na sua redação? Me ajude. Entende? Tem nada a ver aqui com aquilo que eu acho certo ou acho errado. Tem a ver aquilo que a banca pede. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, me ajude a te ajudar a garantir a tua aprovação.
Então, esse profissional vai realizar o quê? Ações. Exemplo de ação. Tá aqui, ó. Observação. Muita gente, quando vai escrever, tem uma tendência de colocar como ação a realização de palestras. Ô Bisonho, poxa, me ajude. Vai realizar uma palestra? Tá certo, beleza. É uma palestra aonde? Tem que dizer. Qual o público-alvo? Quem vai assistir a palestra? Também tem que ser dito. Beleza? Se você colocar somente palestra, palestra no cacete. Palestra onde? Quem vai assistir esse treco? E outra, tem coisas aí que não vão caber palestras não, pelo amor de Deus. Viu? Exemplo, eu estou aqui, no caso, com o problema do desemprego. Eu vou realizar o quê? Palestra para gerar emprego? Não, pô, eu tenho que gerar cursos de qualificação, cursos de capacitação. Ah, eu estou com um problema aqui com relação à vacina. Eu vou fazer o quê? Palestra da importância da vacina. Não, pô, eu vou montar caravanas de saúde, indo até as comunidades e trabalhando ali no porta a porta, indo vacinar o povo, onde o povo está. Então você tem que realmente começar a refletir sobre essa questão aí, de como você vai encaixar isso, pelo amor de Deus. Beleza? Para que a problemática do tema venha a ser minimizada, retomada. Só assim, o artigo 6º da CF 88 passará a ser vivenciado por toda a sociedade. E agora, os senhores têm a estrutura completamente organizada. Professor, será que isso dá certo? Vamos testar, conforme a gente fez em todas as nossas aulas até o presente momento. Não seria hoje que seria diferente, meu bisonho e minha bisonha do coração. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos testar do começo ao fim, tá certo? Como são dias diferentes, talvez eu coloque uma palavra ou outra diferente, tá certo? Mas todas elas chegando no mesmo sentido. Se eu não estou enganado, a gente vem falando esses dias aí, né, nas gravações, a gente tem montado para você uma estrutura em cima de, se fosse, por exemplo, desafios para a redução do número do índice de violência contra a mulher. Um exemplo. Então vamos lá. Se fosse Júnior Nóbrega escrevendo esse texto, como é que ficaria? E eu vou apelar para palestra, porque eu sei que muitos dos senhores e das senhoras se sentem mais seguros. Eu vou apelar para mostrar como é que ficaria. Vamos lá. O artigo 6º da CF 88 garante a todos o direito à educação. No entanto, o governo é o primeiro a negligenciar tal lei. Daí o surgimento de problemas como o aumento do índice de violência contra a mulher. Diante disso, cabe analisar a falha do Estado e a alienação social. Até a minha introdução. Primeiramente, é notório que a negligência do Estado é um grave problema. A banda Legião Urbana, na década de 80, questionava em uma de suas músicas: que país é esse? Fora do campo musical, observa-se que tal questionamento ainda é válido quando o governo é ineficaz em garantir segurança, bem constitucional para todos. Diante disso, cabe ao governo medidas emergenciais. Ademais, é fundamental perceber que a alienação social é um grande entrave para a resolução do problema. O geógrafo Milton Santos afirma que a sociedade é fortemente alienada graças à fragilidade dos indivíduos, que identificam o que os separa e não o que os une. De maneira análoga, percebe-se que o machismo encontra um forte alicerce na estagnação social. Isso ocorre devido ao individualismo existente, por não perceber as consequências do problema. E, finalmente, portanto, faz-se mister o combate ao problema. Nesse caso, cabe ao governo federal, órgão federativo, por meio de verbas públicas destinadas ao Ministério da Educação, promover a contratação de especialistas como professores e psicopedagogos para a realização de ações como, por exemplo, palestras em escolas públicas, municipais e estaduais para estudantes, familiares e moradores representantes dessas minorias.
para que a problemática da violência contra a mulher venha a ser minimizada. Só assim, o artigo 6º da CF 88 passará a ser vivenciado por toda a sociedade. Essa seria a redação do professor Júnior Nóbrega, caso eu estivesse hoje sendo desafiado a escrevê-la. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. E agora vem uma parte também muito interessante para vocês. Desafio do painho para você, concurseiro da família Vibra Mike. Estou pesquisando aqui, trouxe algumas coisas boas para vocês. Desafio é uma palavra que concurseiro de área policial tem que gostar. Você tem que gostar de ser desafiado. E principalmente, você tem que assumir o compromisso, não é comigo não, é um compromisso com você, de vencer esse desafio. Porque ele é apenas o primeiro. Lá na frente, vocês vão ter desafios, inclusive, melhores. O desafio aí de entrar para o raio, o desafio de entrar para Rocão, o desafio de entrar para o BEP, o desafio de, quem sabe, estar no BOP. E eu faço questão de estar lá para te aplaudir de pé na primeira fileira na tua formatura. Tema número 1, bisonho! Tema número 1, bisonha. Está aqui o texto motivador. E aí, automedicação em debate no século XXI. Esse é o tema número 1 para você começar a aquecer a munheca. Cara, quando eu falo sobre automedicação, é importante você lembrar que a automedicação está relacionada ao vício que pessoas têm de tomar remédio sem orientação médica. É aquela pessoa que tá com a dor de cabeça, chega lá no Google e tô com dor de cabeça, o que é que eu tomo? A unha tá encravando, minha unha encravou, o que é que eu faço? Tô com dor de barriga e vomitando. Eu tô com dor de barriga e vomitando. E chega lá e vai comprar, sabe Jesus Cristo o que, sem receita médica. Esse processo, ele é um processo muito perigoso. Acredito que vocês, inclusive como concurseiros, devem conhecer inúmeras pessoas que tomam remédio, inclusive remédio proibido, remédio controlado. Exemplo, muito concurseiro por aí que sem necessidade nenhuma está comprando Ritalina para dizer que está aumentando o foco para estudar. Cara, a gente está falando de um remédio controlado para pessoas que têm TDAH grave. Então, pelo amor de Deus. Automedicação em debate no século XXI. Muitas pessoas ligadas à corporação têm, no caso, buscado ajuda por conta disso. Então, é um tema muito provável, tá certo? Que é um tema que você deve estar ligado em cima dele. Até porque vai vir aí a questão, no caso, dentro de legislação extravagante da lei de drogas, né? E quando a gente fala sobre lei de drogas, existe também aí algumas drogas, tá certo? Que você precisa estar ligado. Por exemplo, tem muita gente que utiliza anabolizante, utiliza esteroide sem a orientação, sem a necessidade. Porque quer ficar bonito, papai. Se ligue. Tema número 2. Tá aqui, ó. Texto motivador, texto direcionador e efeitos do bullying na sociedade. Quando a gente fala sobre efeito do bullying na sociedade, perceba que esse tema é importante você escrever porque ele vai trazer variantes. Júnior, como assim variantes? A gente teve agora há pouco, né, acho que há um ano atrás mais ou menos, um caso muito triste, no 15º Batalhão, se eu não estou enganado, aqui em Recife. E nesse momento, nesse problema que aconteceu, né, a gente teve aí um jovem soldado, né, que passando por um transtorno, né, um momento muito triste, dizendo que estava sofrendo aí com bullying, com brincadeiras de mau gosto por parte de alguns colegas da corporação. Ele chegou ali, no caso, e matou alguns colegas, se matou também. Então, são situações muito graves, situações muito tristes. Essa questão do bullying, ela também pode trazer uma outra linha de tema, ela pode também trazer a questão da violência nas escolas, que tem implodido, tem sido aí, no caso, um foco muito grande, inclusive, né, nesse ano que nós estamos aí, tiveram diversos atentados, né, ameaças de atentados nas escolas públicas, tanto do município, como também do estado. A gente também teve atentados dentro das escolas particulares, então é um eixo muito forte, um eixo temático muito interessante, que vocês não podem deixar de escrever. Tema número 3, está aqui texto motivador e cota nos concursos, inclusão ou retrocesso. Isso aí é um ponto que eu tenho batido muito nessa tecla. Né? O governo do estado de Pernambuco, ele gostaria, ele está implementando aí um projeto, né? Vai ser ainda votado, tudinho, está em análise, mas é um projeto para que 30% de todas as vagas sejam exclusivamente para cotas, né, ligadas principalmente a pessoas negras aí. Então, estou dizendo nem que é certo, nem estou dizendo que é errado, estou dizendo que você tem que se ligar que isso daqui é um processo
de inclusão. Você não pode ir de encontro a isso, não. Se você for de encontro, você vai perder o seu texto. E eu vou te dar uma dica. Quando acontecer isso aqui, ó, essa interrogação aqui, essa pergunta ela tem que ser respondida. Você tem duas opções: responder na conclusão ou responder já de cara na introdução. Professor, como assim na introdução? Veja só. Lembra que a gente vai ter que encaixar o tema? Lembra disso? Quando você for encaixar o tema, você já encaixa o tema respondendo. Vamos lá, vamos dar um exemplo. O problema da cota hoje é problema de preconceito. As pessoas, no caso, têm preconceito contra a lei de cota. Tá certo? Se é preconceito, então o eixo é educação. Se Júnior Nóbrega fosse escrever esse texto, a minha introdução eu faria dessa maneira. O artigo 6º da Constituição Federal de 88 garante a todos o direito à educação. Ponto. No entanto, o governo é o primeiro a negligenciar tal lei. Daí o surgimento de problemas como o preconceito ligado ao processo de inclusão oferecido pelas cotas. Veja que eu já me posicionei. Existe um preconceito, esse preconceito é o problema. Esse preconceito está ligado ao quê? Ao processo de inclusão. Então eu já disse que toda e qualquer pessoa que não aceite a cota, ela está fazendo o quê? Criando um processo de retrocesso na sociedade. Eu já me posicionei e eu tenho que fazer isso por conta da questão dos direitos humanos. Não é questão de concordar ou discordar, é questão exclusivamente de respeitar os direitos humanos e garantir a sua aprovação. Escreva. Outro detalhe, existe aí uma possibilidade, um viés de trazer a cota, um viés de trazer a cota para pessoas trans, também é um projeto de lei que está em análise. Procure ficar ligado, porque pode ser que venha, por exemplo, cotas nos concursos para pessoas trans. Veja que é uma coisa muito direta. Inclusão ou retrocesso. Então vale a pena você escrever esses dois temas. A questão da cota, inclusão ou retrocesso, e cota para pessoas trans, inclusão ou retrocesso. Faça isso, vai ajudar muito vocês. Tema número 4. Está aqui o texto motivador. Preconceito linguístico. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito séria. Né? Existem aí uma variante muito grande, né, de forma de fala, de linguagem, e essa variante muito grande, ela traz sim, né, diversos problemas quando a pessoa se sente desrespeitada na sua forma de falar, no seu sotaque, tá certo? Na sua linguagem local. E isso faz com que ocorra sim um sofrimento muito grande por parte da vítima. Diante disso, cabe a vocês escreverem sobre esse tema. Perceba a importância. Finalizando, o desafio de se conviver em sociedade, um tema muito forte, um tema muito provável, até porque a gente está aí, né, no processo onde as ideologias políticas elas estão eclodindo. A gente teve agora, no caso, a eleição de Milei na Argentina, e isso fez com que ocorresse um fervor, né, novamente na questão do viés político, tá certo? E quantas amizades não se desfizeram aí por conta da eleição? Quantos grupos familiares, né, não tiveram diversos problemas? Quantas pessoas da mesma família? Teve gente que no Natal não estava nem se falando ainda. Então, percebam que o maior desafio é a gente poder aprender a viver em sociedade. Havia um pensador há um tempo atrás chamado Voltaire. Voltaire, ele tem uma frase muito boa sobre isso. Ele diz o seguinte, que eu posso não concordar em nada com aquilo que dizes, mas lutarei até a morte para que você mantenha o direito de dizer o que pensas. Isso é o desafio de viver em sociedade. Eu posso não concordar em nada com aquilo que você fala, mas eu vou lutar até a morte para que você tenha o direito de defender as suas ideias, de defender os seus pensamentos. Da mesma maneira que eu lutarei até a morte para que eu possa continuar expressando aquilo que eu acho, penso, sinto acerca de determinado assunto, desde que eu não vá, com isso, a desrespeitar ninguém. Esse é o desafio de viver em sociedade. Mais uma vez, o eixo aí passa por uma linha educacional. Reflitam sobre isso. Tá certo? E, logicamente, para finalizar, continue. A dor do progresso é menor do que a dor do arrependimento por não ter tentado. Desejo, do fundo do meu coração, receber logo logo o convite de você, lá no meu Insta, eu, Júnior Nóbrega, para que eu possa ter a honra de te aplaudir de pé no dia da tua formatura, quando você estiver aí fardado.
Prazer imenso. Muito obrigado pela oportunidade de ter trabalhado com vocês. Eu sou o professor Júnior Nóbrega, o pai da redação aqui da família Vibra Mike, e a minha missão é uma só: ver você aprovado. Vem com a gente.